Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted este día viernes 8 de octubre de 2021. Es feriado acá en el Ecuador porque mañana se recuerda un año más de la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, independencia frente a los españoles. Somos parte de ese importantísimo corredor que tiene como personajes centrales a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Así que el 9 de octubre es una fiesta nacional que nos recuerda, como le decía, esa batalla o esa independencia final de la ciudad de Guayaquil, aunque claro, como guayaquileño, como los guayaquileños también tenemos otros personajes importantísimos de ese proceso emancipador, por lo menos frente a los españoles. José Joaquín de Olmedo, importantísimos personajes de la ciudad de Guayaquil. Así que estamos en fiesta, y porque estamos en fiesta acá en el Ecuador, fiesta histórica, recordando fechas históricas, vamos a también intentar estar en fiesta aquí en Palabra Suelta, porque es para nosotros enorme orgullo, motivo de celebración, tener el personaje que tenemos esta tarde de octubre acá en Palabra Suelta por la plataforma Colectivos. Es nada más ni nada menos que Frei Beto. Frei Beto, no sé si lo pronuncio bien y el propio Frei me va a corregir. Perfecto. Pero Carlos Alberto Livaño Cristo. ¿Lo dije bien, Frei? ¿Lo dije bien? Has dicho muy bien. Has Es dicho nuestro muy bien, Javier. invitado, conocidísimo en el mundo entero como Frei Beto. Eso es en brasileño, Frei. Si lo digo en español, tendría que decir Fray Beto, Exactamente. pero se lo dice en portugués. Frei Sí. Beto. Frei, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por la invitación, Javier Lasso. Es un placer hablar contigo y con la gente que nos sigue ahí. No, el Sobre placer todo, Javier, es un honor hablar contigo en esta fecha de conmemoración de Ernesto Che Guevara. Ah, sí. Que para mí, sí, hoy es la conmemoración, hacer memoria de Guevara, que para mí es la versión política de San Francisco de Asís. Porque como Francisco logró abandonar su familia burguesa, rica, para meterse en la lucha por liberación de otros pueblos, o sea, dar vida a aquellos que no tienen vida por serem vítimas de la injusticia. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que para mí el Che es la versión política de Francisco de Asís. Y bueno que nos lo recuerdes, bueno que lo traigas también, ¿no? Porque tenemos que estar con la historia, ¿no? Nuestros pueblos necesitan eso, un compromiso con proyectos pro pobres y no proyectos pro ricos. Tú lo Sí. sabes mejor que yo, Frei. América Latina no es la región más pobre de este planeta. Lamentablemente sigue siendo África. Pero el estigma terrible de América Latina es que es la región más inequitativa del planeta. Más desigual. Más desigual. Vivimos con esas poquísimas fortunas que lo tienen todo y vivimos con esas mayorías que casi nada tienen. Y eso es lo que América Latina no logra corregir. Y esa debe de ser nuestra principal lucha, nuestro principal compromiso, Frei, ¿no? Exatamente, exatamente. Luchar por esta gente. Porque aquí tú y yo somos hijos de la lotería biológica. Sí, señor. Ninguno de nosotros ha escogido la familia y la clase social en que nació. Y eso en nuestra cabeza no debe significar un privilegio, y sí una deuda social para con aquellos que no han tenido la misma suerte. O que é injusto é existir a loteria biológica. A Carta de Direitos Humanos da ONU dizem que todos os homens e mulheres nascem iguais. Lamentavelmente não complementa que devem ter o direito de viver iguais, ou seja, com dignidade
com saúde, com alimentação, com educação, com os direitos básicos. Me quedo con esto que me acabas de decir de la lotería biológica, ¿no? Somos unos beneficiarios, ¿no? Ha caído en nuestro terreno espacio que nos ha permitido estudiar, nos ha permitido comer, nos ha permitido beneficiar de los bienes artísticos y culturales, y las inmensas mayorías no tienen todo esto, y somos por eso estos privilegiados biológicos, beneficiarios de esa lotería biológica, como tú dices. Tú has recordado al Che, Frei, y yo quiero empezar también, porque esta es una historia muy potente, de la cual tú fuiste parte. Yo quiero recordar a Fray Tito de Alcázar Lima. De Alencar. De Alencar Lima. Perdona por pronunciarlo mal. Compatriota tuyo, compañero de luchas, que sufrió horrendas torturas y que también abrazó la causa de los pobres. Pero como consecuencia de las torturas sufrió trastornos mentales. Pero fue tu compañero. Tú sufriste prisión, compartiste la prisión con él. ¿Qué traes de Fray Tito de Alencar? ¿Cómo lo recuerdas hoy? Me parece muy oportuna tu pregunta, tu mención a Fray Tito, porque éramos hermanos, no solamente en la militancia cristiana, en la acción católica, pero también en la opción que nos dos otros hicimos por la orden dominica. Los dos ingresaron en los dominicos. Y hace una semana solamente, que hubo una cosa muy importante aquí en São Paulo. Había una calle com o nome do principal torturador civil de los 21 anos de ditadura militar em Brasília, o delegado Sérgio Paranhos Fleury. E por indicação de vereadores, deputados municipais de São Paulo, gente progressista de esquerda, o alcalde de São Paulo, que não é homem progressista, pero acaba de firmar o decreto para cambiar o nome desta calle para Fray Tito de Alencar Lima. Então, esse é momento de comemorar muito. Sim. Efetivamente, Fray Tito é símbolo de todos os torturados em 21 anos de ditadura militar. Por que símbolo? Porque depois de haver sido torturado em novembro de 69, quando todo o grupo de dominicos, 8 dominicos, han sido encarcelados, acusados injustamente de terroristas, porque apoiávamos aqueles que lutavam por democracia em Brasil, em fevereiro, Fray Tito regressou à tortura e durante 3 dias lo golpearam muito forte, pero ele não disse nada, porque sabia que tinha que firmar documento se não suportasse a tortura, para confirmar que nós outros dominicos havíamos participado de assaltos a bancos e de poner bombas em vários sítios. Era a maneira do governo militar justificar no exterior porque havia encarcelados frailes e sacerdotes. Então, para justificar, queria que nós outros firmássemos a confissão de que havíamos tomado armas em la mano. E não havíamos tomado armas em la mano. Fray Tito resistiu heroicamente a ponto de militar que o torturava haver dicho: Tito, tu não habla, pero jamás va a olvidar o preço de tu silêncio. Isso ha sido uma profecia demoníaca, porque Tito depois, poucos meses depois, pudo sair da cárcel graças ao sequestro do embaixador de Alemanha.
e vários prisioneiros foram libertados em câmbio do embaixador. E Tito foi a viver com os dominicos de França, em Lyon, em um convento que temos aí. E o psiquiatra, porque Tito mirava sempre em todos os restaurantes, cafés, em la calle, sus torturadores. Então, afetou seu cérebro, afetou seu psiquismo, as torturas. E o psiquiatra recomendou que Tito abandonasse os estudos para dedicar-se a trabalhos manuais e foi a trabalhar em o campo. E aí ele se ahorcou aos 28 anos, em 10 de agosto de 1974. Quando regressou seu corpo, 10 anos depois, a Brasil, o cardenal de São Paulo, em uma celebração litúrgica com milhares de pessoas, disse: Fray Tito não se matou, Fray Tito buscou, do outro lado da vida, a unidade que havia perdido deste lado. E hoje, a tumba de Tito, em Fortaleza, nordeste do Brasil, é a mais visitada em um cemitério. E há toda uma devoção por Tito em Brasil. É muito interessante o testemunho, a força do nome de Tito. Tudo isso está narrado por mim em um livro que se chama Bautismo de Sangue. E se a gente procura, há uma película com esse mesmo nome, Bautismo de Sangue, que é uma película hecha em Brasil, pero tem legenda em espanhol também e em inglês na internet. Yo he leído Jardín de la Nostalgia. Bueno, de Conrado Netré, sí, sí. Que era muito amigo meu. Trabalhamos juntos, fomos juntos militantes de Ação Católica, depois trabalhamos juntos. Eu era periodista, tinha uma função de mando aí em um periódico e lo empreguei como correspondente internacional, editor internacional. Eres periodista y esto también la gente debe de saberlo. Y te quiero proponer una lectura, Frei, porque acabo de leer a una pensadora australiana, Susan Hawthorne, que habla de periodismo, y ella dice, en lugar de hablar de la libertad de expresión, hablemos de cantidad de expresión. Porque, ¿qué quiere decir ella con eso? Puede haber un periódico en Brasil, en Ecuador, en cualquier parte, que tenga un columnista progresista o de izquierda entre sus páginas de opinión, pero tiene 60 de derecha y solo uno progresista, pero el progresista le sirve para decir, es que nosotros creemos en la libertad de expresión, pero la expresión de ese progresista aparece muy poco y en cambio todos los días te llenan con la opinión de los de derecha. Por eso esta pensadora dice, hablemos de la cantidad de expresión. No es equilibrado lo que está pasando en nuestros países en ese tema, Frei. ¿Te parece? Me parece perfeito. Muito bem, muito boa análise. É isto mesmo. Eu mesmo pude, durante anos, escrever para periódicos de direita em Brasil, pero o dueño de deles dizia em la televisão uma vez, não, somos muito plurales, muito diversificados, Frei Beto é nosso colunista. Ou seja, exatamente o que essa senhora ha dicho e tu repite. Põe uno entre 100 para dizer, é como isso de ecologia, de preservação ambiental, né? As empresas põem aí um jardim delante da empresa para dizer que preserva o meio ambiente, que é tudo uma mentira. Então, você sabe, é a farsa do capitalismo. O capitalismo é estruturalmente um grande fake news, né? Ou seja, vive da mentira. Não tem tanto que, quiçá, o exemplo mais forte hoje, temos quase já 2 anos aí de pandemia
e estamos já chegando a 4,5 milhões de mortos, de vítimas. E houve toda uma mobilização tremenda em o mundo para salvar essa gente e criaram vacunas e gastaram milhões de dinheiro aí para as vacunas e vender e comprar e tudo. Pero não é a pandemia que mais mata hoje no mundo, é o hambre. Morrem 24.000 pessoas ao dia, são 9 milhões de pessoas ao ano. Ou seja, e nadie se mobiliza. Por quê? Porque a Covid não hace distinção de classe, e o hambre hace. Então, como não toca a nós outros privilegiados, não ameaça a nós outros, então que derra esta ética da indiferença, ou antiética da indiferença, como denuncia o Papa Francisco, é terrível, porque a gente não se move. O Papa Francisco, uma vez, ha dito em uma conversação privada isto: imagina se um desses refugiados que morem no Mediterrâneo, que agora se tornou a tumba, né, de la gente desesperada em busca de uma vida um pouquinho melhor em Europa, imagina se um barco deste que vá ao fundo aí em o mar Mediterrâneo com muitas vezes 500 pessoas, se fosse um barco de holandeses, de ingleses, de franceses, que gritaria ia haver em o mundo? E é verdade, ou seja, essa segregação racial, essa, sabe, diferença étnica que todavia solidifica prejuízos, é terrível no mundo. Há que combater isso. Temos que criar uma ética de solidariedade, né? Eu sempre afirmo que não há globalização, o que há é globocolonização. Globocolonização, né? Agora, por exemplo, na próxima semana, muita gente vai comemorar aí o descobrimento da América. Não houve descobrimento, não houve encontro de culturas, houve um massacre, um genocídio, um holocausto. 70 milhões de indígenas que desapareceram, gente civilizada, gente como os maias em Guatemala, que tinham uma matemática mais avançada que os europeus, todavia os europeus não conheciam o zero, e eles conheciam o zero. E haciam precisões meteorológicas que hoje coincidem com as precisões eletrônicas, uma coisa increíble, increíble. Pero habrás escuchado estos días, Frei, desde España, la extrema derecha española, que dice: no, fuimos a América a liberar a los pueblos americanos de la barbarie de los aztecas en el norte, de los incas en el sur, los liberamos de esas cruentas formas de organizarse. Eran caníbales y nosotros los liberamos. Esta afirmação clama a los cielos. ¿Por qué? Porque os caníbales, que já não existiam aí nesse momento, havia algum sacrifício de gente em seus cultos, havia isso, reconozco que sim. Pero eles criaram uma máquina chamada capitalismo, neoliberalismo, que trucida milhões e milhões de pessoas em o mundo a cada dia. Imagina, hoje somos mais de 7 mil milhões de habitantes nesse planeta. Temos quase 1 milhão com hambre crônica e o planeta produz alimentos suficientes para 12 mil milhões de bocas. Então, não há falta de alimentos, há falta de justiça. Essa é a coisa. Victor Hugo dizia: a miséria de los pobres edifica o paraíso de los ricos. E é assim. Ou seja, alguns antropólogos, sociólogos dizem que nós outros estamos em um antropoceno. Eu sempre digo: não, estão equivocados, estamos em um capitoloceno. Mientras siga o capitoloceno, ou seja, a primazia do capital sobre os direitos humanos, a humanidade não tem futuro. Há futuro para uma minoria, pero a maioria vai viver, não trabalhar, não viver para trabalhar, ou melhor, não trabalhar para viver, mas viver para trabalhar, porque a gente todo o dia tem que lutar por sua sobrevivência imediata, sua sobrevivência, eu diria, animal. Muitas vezes em Europa me perguntam:
¿cómo es la lucha de ustedes en América Latina por derechos humanos? Y yo contesto, hablar de derechos humanos en América Latina todavía es un lujo. Seguimos luchando por derechos animales, como comer, preservar a vida, cuidar de los hijos. Isso é coisa de animales que a maioria da gente não tem garantizada em nosso continente. Então, você sabe, temos que desmascarar todo esse discurso colonialista, fascista, como essa gente de direita de Espanha que vem dizer que vino livrar-nos de la selvageria. Não há nada que preserva melhor o meio ambiente do que os indígenas, sabe? Há toda uma civilização, a ética do bem viver, aí que mesmo em Equador é um exemplo mundial muito citado em los livros, em los análises, sabe? Então, eu sempre tive muita admiração aí em Equador por muitos pueblos indígenas que são exemplo de humanidade. Nós outros é que somos incivilizados. Pero eso en Ecuador también está amenazado, Frei, penosamente, ¿no? Sí. Por las mismas razones, por ese capitalismo voraz, por esa visión que tienen la mayoría de los medios de información en el Ecuador, que ocultan cuando les conviene, ocultan y sobredimensionan también cuando les conviene, ¿no? Tienen ese doble juego. Y hay persecuciones políticas terribles en todas partes de nuestra región, ¿no? Tú eres testigo de lo que ha pasado en el Brasil tuyo, mío también, cómo a Lula se le impidió participar en unas elecciones. Sí. y hoy en Brasil tenemos lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque también se usa a los medios de información para lograr estos objetivos. Exatamente. Porque eles controlam a mídia. E controla, como agora a coisa do Facebook, esse colapso, controla as redes digitais, que eu, Javier, sigo insistindo em não chamar de redes sociais, porque, em geral, não cria sociabilidade, criam hostilidade, animosidade. Então, eu prefiro chamar por um nome técnico, redes digitais, que são controladas por robôs e algoritmos que pertencem a este pequeníssimo grupo dono do Facebook, do Google e de outras megas plataformas aí. Então, você sabe, outra luta que temos que empreender por la democratização de estas redes. Não podemos admitir de nenhuma maneira que isso siga em manos de uma minoria. É injusto, porque tem muito poder, e esse poder deve ser compartido. Yo sostengo, Frei, que esta dicotomía que hoy estamos viviendo entre ese capitalismo voraz, neoliberalismo, versus progresismo, tiene que resolver el problema de la comunicación. Si no, no va a ser posible, porque muy poco apareces en los medios de Ecuador. Por ejemplo, tú apareces muy poco. Sí. No, a Frei no hay que invitarlo. Frei tiene un discurso que no nos conviene. Entonces, si no resolvemos el problema de la comunicación, estamos en una brutal desventaja, Frei. No, estoy completamente de acuerdo. Tenemos que trabajar mucho esta comunicación, pero tenemos que aprovechar ahora que podemos crear vías alternativas de comunicación, como tú haces y como tanta gente hace en las redes. Tenemos que trabajar essas vias alternativas, sobretudo junto a los movimentos populares. Isso é fundamental, porque toda a força do futuro está em o pueblo. Não há futuro se o pueblo não se move. Não podemos cambiar nada se o pueblo não passa por essas três etapas de conscientização, organização e mobilização, como dizia o professor Paulo Freire, grande educador brasileiro, patrono da educação brasileira, em que estamos agora comemorando este ano 100 anos de seu nascimento. Y tú estuviste muy cerca de él. Muy cerca, eram muito amigos, vecinos aqui em São Paulo, hicimos um livro junto, essa escola chamada Vida, há incluso uma versão em espanhol publicada em Argentina,
a gente aí que tem algum interesse em minha obra, eu tenho muitas obras em versão espanhola, pode buscar minha livraria virtual, Frei Beto, tudo junto, Beto com doble T, freibeto.org. Tu depois informa isso a gente. Aí está toda a minha bibliografia, os livros que tenho publicado, e muitos têm tradução em espanhol. Ahora, comunicación, pero también el tema es educación. Y con Paulo Freire trabajaste mucho eso. Y el método de Paulo Freire era inevitablemente un método liberador. Sobre todo era un método liberador. Y a veces nos invaden las angustias, ¿no? Y por ejemplo, en México te tocó dialogar con un grupo de políticos, de activistas políticos que te decían, bueno, en 3 años tenemos que poner en marcha el modelo de Paulo Freire para tener resultados. Y tú les dices, no, yo no conozco al método de Paulo Freire de esa manera. No funciona en 3 años, funciona más a largo plazo. Y esto también es una cuestión que debemos entenderla en América Latina, ¿no? Porque acá en Ecuador pasó que los 10 años del gobierno de Rafael Correa ya basta. Los resultados en educación todavía no los vemos, pero es que no se ven resultados a tan corto plazo. Esas son trampas que también nos tienden, Frei. Exatamente. Mira, mi querido amigo Rafael Correa, mi querido amigo Lula, que eu considero que han sido governos muito buenos para os mais pobres e todo isso, pero eles han cometido 2 equívocos. Não hacer educação política do pueblo e não hacer la democratização de los medios de comunicação. Ou seja, educação política, la deseducação política, o sistema capitalista hace 25 horas ao dia. Ou seja, e nós outros não hemos sabido aproveitar a máquina do governo para fazer educação política, ou seja, quitar a gente de la situação de virtual ou potenciais consumidores, porque muitos não têm dinheiro para consumir, mas há uma mentalidade de potenciais consumistas, querem consumir. Quizá eu vou ter dinheiro para ter uma vivenda, coche e etc. Essa gente devia haver passado de potenciais consumistas para protagonistas sociais e políticos, cidadãos. Isto é cidadania. E não hemos sabido trabalhar isso devidamente. E aí está a coisa, a gente a cada eleição pode surpreender de um lado e de outro. Por quê? Porque vai por seus interesses imediatos sumados a todas as fake news, toda a máquina publicitária que mueve, que está em cada um dos candidatos. Isso é que passa. Por eso necesitamos ese método de Paulo Freire, ¿no? Que tú Muy lo conoces. importante, porque un método que enseña que antes de aprender a leer las letras, hay que saber leer el mundo. O sea, el texto tiene que estar ubicado dentro del contexto. Yo sempre utilizo a imagem geométrica de um triângulo: texto, contexto, pretexto. Quem pode compreender melhor a obra de Mariátegui, latino-americano e alemão? Evidente que é latino-americano, porque está, como a obra de Garcia Márquez, está ubicado em o contexto em que o texto ha sido produzido. Pero alemão vai entender muito melhor a obra de Goethe do que nós outros, porque está em um contexto em que o texto ha sido produzido. Então, quando o oprimido, os vulneráveis, entendem a situação em que vive, situação da conjuntura, de classe, as contradições econômicas, muito mais facilmente vão dominar o alfabeto e muito mais facilmente vão chegar a ser cidadãos comprometidos com projeto histórico. E isso não tem interesse da classe dominante. Ao revés, ao contrário, eles querem manter essa gente analfabeta, ignorante,
bajo las mentiras que antes venían en periódicos y televisión y ahora vienen por las redes, ¿no? Un montón de cosas que engañan a la gente, como para mí es impensable que la gente, incluso gente de clase média y clase alta, no quiere tomar la vacuna de Covid, né? Em França, em Estados Unidos, aqui em Brasil, há contingente considerável de gente que se recusa. Bueno, y las cifras demuestran que ahora la mayoría de los muertos en los hospitales son aquellos que no han sido vacunados. Ahí está la cosa. Ahora, tú dijiste algo que me parece sumamente importante, ¿no? A propósito de la cuestión de los medios, a propósito de la educación. Podemos hacer este esfuerzo, esta misma conversación contigo, es un pequeño esfuerzo, ¿no? Para romper esa epistemología única, ¿no? A la que nos tienen acostumbrados. Pero los canales del gran conglomerado mediático, los medios del conglomerado mediático, como tú lo dijiste, están encendidos 25 horas al día. Y nosotros hacemos un programa, 2, 3 programas a la semana. Hay una muy desigual competencia. Muy desigual, muy desigual. Aí é muito importante, sabe, nós temos que abrir esta trincheira de luta por espaços críticos, espaços em defesa de los derechos do pueblo. E temos que passar por uma capacitação para mover melhor as redes digitais. Isso é fundamental hoje. Eu sempre he dicho aqui aos militantes políticos com quem trabalho que temos duas tarefas agora que termina a pandemia. Ir ao pueblo com educação popular, trabalho presencial, meter-se de novo, não deixar que este pueblo pobre seja totalmente ocupado, como passa em Brasil, por o cristianismo fundamentalista, o narcotráfico e as milícias, que são as bandas clandestinas de policias e de militares que estão vinculados também ao narcotráfico e extorsão de los pobres e controle desde o gás de cozinha até a possibilidade de acesso à internet, né? Aqui são chamadas milícias e eu sei que em outros lugares são chamados maras, bandas e enfim outros nomes. E também o trabalho virtual por la internet. Temos que nos capacitar para isso. É muito importante não deixar que a direita tenha a hegemonia destes medios. Cuando dices iglesias fundamentalistas, acá en Ecuador nos llega una iglesia, creo que es de origen de tu país, de Brasil, Pare de Sufrir. La Iglesia del Reino de Dios. Sim, é a mais poderosa das igrejas neopentecostais aqui. É uma igreja que totalmente seus pastores aí mantêm apoio a Bolsonaro, sabe, a Trump. Uma igreja que não tem nada com o Evangelho de Jesus. Tem a ver, sim, sabe, com eles utilizam a teologia da prosperidade, ou seja, os ricos são exemplo de las bendiciones de Deus. Se são ricos é porque han recebido merecidamente bendições. Se tu és pobre, você tem que buscar em sua vida em que coisa tu não agrada a Deus e tem que abandonar uma série de coisas, sobretudo dar parte de seu salário à igreja para ter os méritos necessários na vida melhor. Efetivamente, há uma melhora de vida, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque um homem que entra aí deixa de gastar com bebida, de tomar seus tragos, deixa de fumar, deixa de ir à prostituição. Então, há uma melhora de vida, sem nenhuma dúvida. Pero não passa disto. Essa gente nunca vai tornar-se rica, né? Y además no hay, se pierde la conciencia a lo que perteneces, ¿no? Exatamente. Ajá. Exatamente isso. Agora,
é uma gente, é uma igreja, sabe, que é fundamentalista em esse sentido, porque hace uma leitura literal da Bíblia, e a Bíblia, solamente como qualquer livro, tu só pode entender o texto dentro de um contexto. Por exemplo, eu sempre digo a essa gente, mira, eu sou discípulo de um prisioneiro político. Como é isto? Sim, Jesus não ha morrido de desastre de camello ou de hepatite na cama em Jerusalém. Ha sido preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado a pena de morte pelos romanos, que era a cruz. Então, a pergunta é outra. Por que Jesus, que era tão bom, tão espiritual, hacía bem a todos, por que ha sido tão cruelmente assassinado? Porque dentro do reino de César ousou anunciar um outro reino possível, o reino de Deus, que a igreja pôs em o cielo, pero na cabeça de Jesus estava adelante. Ou seja, Jesus não vino trazer um projeto da igreja, um projeto da religião, vino trazer um novo projeto civilizatório, baseado em 2 pernas, em las relações personais, é o amor, e em las relações sociais, compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Essa é a proposta fundamental do Evangelho. Frei Beto, le reitero aquí en esta entrega de Palabra Suelta, también te leí hace poco, Frei, un artículo que me pareció muy gráfico, ¿no? Cuba resiste. Cuando hablas, bueno, tu relación con Cuba tiene muchísimos años, ¿no? Sí. Fuiste un puente importantísimo entre ese Estado cubano y las iglesias que habían en Cuba. No había que construir puentes, y tus visitas a Cuba tienen más de 40 años, desde hace más de 40 años. No, este año son 40 años exactos. 40 años. 81, 2001. Y dices en ese artículo, claro, si tú formas parte de ese 1% de América Latina que viaja a Europa, que se compra autos carísimos cuando le da la gana, y vas a Cuba, compañero, te tocó el infierno, ¿no? Exatamente. Pero sí, y haces un razonamiento, me parece fantástico, para llegar a lo que más nos importa. Si tú eres un latinoamericano que no tiene nada en América Latina, que no tienes garantizada la educación ni la salud, que no tienes un plato de comida frente a ti, vas a Cuba y has llegado al paraíso, compañero. Exatamente, porque usted pode ter todo o prejuízo possível contra Cuba, pero jamás ha visto uma foto de famílias bajo la puente, de niños en la calle, de máfias de droga, de notícias de desaparição de gente. Não há isto em Cuba. Cuba tem muitos problemas, pero toda a população cubana nasce para morrer em o tempo devido e não antes do tempo. Ou seja, toda a população cubana tem os 3 principais direitos humanos estruturalmente assegurados por la ordem: alimentação, saúde e educação. E então, sabe, Cuba é um exemplo, por isso provoca tanta raiva, provoca tanto ódio de los Estados Unidos, de la derecha, porque para eles é um malo exemplo. Se a gente se espera em Cuba, isso vai criar muitos problemas em outros países. Então, estão sempre demonizando Cuba e fazendo um criminal bloqueio. É curioso, há um bloqueio brutal a Cuba, que é uma isla que não ameaça a nadie, um povo pacífico que vive aí com suas dificuldades devido ao bloqueio, e não há nenhuma sanção a Paquistão, que abrigou Bin Laden, não há nenhuma sanção à Arábia Saudita, que é um governo terrorista, assumidamente ditatorial, enfim, nenhuma sanção. Então, tu imagina, Javier, amanhã, quando tu vai ao tu desayuno e põe na televisão esta notícia: esta madrugada, um grupo de cubanos invadiu uma praia de Califórnia
e instalou uma base. E seria uma grita em o mundo. E é exatamente o que os americanos disseram em Guantánamo, transformado hoje em um cárcel clandestino que não tem nenhuma regulação de direito, com supostos terroristas sequestrados por la CIA por toda parte do mundo, ou seja, uma coisa que ofende todos os princípios básicos de direito. Imagina se fosse ao revés, Cuba mantendo em Califórnia uma prisão clandestina de supostos terroristas de direita, sabe? Seria uma coisa. Então, temos que denunciar cada vez mais. Es como cuando Hermano, Ecuador... tenemos que caminar para Sí. terminar, porque tengo Sí. un trabajo. Sí, yo lo sé. Tú me advertiste que tenías esta... Solo una última curiosidad en todo caso. Es más de índole personal y es una lástima, ¿no? Que no podamos continuar mucho más con esta conversación. ¿Por qué nunca te hiciste sacerdote? ¿Por qué te quedaste...? En los dominicos, como en otras comunidades religiosas, la formación de un fraile sacerdote y un fraile no sacerdote es la misma. Tiene que hacer al menos teología y filosofía. Pero cada uno puede hacer la opción. Y yo hice la opción de no ser sacerdote porque no me siento vocacionado para la atividade sacramental, o cuidado de uma paróquia. Agora, tem a ver com outro fator. Meu papá era militante anticlerical, sabe? Não suportava. E minha mamãe era uma católica progressista. Ele tinha todo respeito à religião de minha mamãe, incluso que minha mamãe enviou os filhos todos à catequese e todo. Pero tu padre era periodista también. Também era abogado, juiz, terminou sua vida como juiz e periodista. E era um anticlerical militante. Tinha ódio de curas. E com muitas razões, por experiências que havia passado, porque ele venia de uma família de posses em que os curas chegavam de trem em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e os trenes atrasavam em o viaje, e chegavam 1 da madrugada, 2 da madrugada, ele se recordava de sua mamã tomando a lenha em o pátio da casa para aquecer o banho de los obispos e curas, e os curas e obispos com seu padre em la mesa tomando vinho e não ajudando em nada sua mamã. Então, tudo isso criou ele, pero terminou a vida muito amigo de muitos obispos e curas, porque depois descobriu a teologia da liberação, né? Helder Câmara, Casaldáliga, Proânio e outros, e aí cambiou totalmente sua visão, e a mim também, com todo o apoio que depois passou a dar-me. Mas este anticlericalismo dele seguramente tem a ver com minha não opção por o sacerdócio. ¿Tienes contactos con Gutiérrez todavía, el peruano? Gutiérrez e eu somos dominicos, né? Gutiérrez também ingressou em los dominicos, pero há anos que não nos vemos, pero quando necessário temos contato. Frei, habrá oportunidad otra vez de conversar. Sí, hermano. Muchas gracias. Ahora te agradezco mucho tu tiempo y estoy advertido de que tenías otra reunión. Muchísimas gracias. Y comunica a la gente que tiene interés en mi librería virtual, freibeto.org. Ok, señor. Lo hacemos. Muchas gracias. Lo hacemos. Gracias a ti, Chao. Frei. Frei Beto, en esta entrega de Palabra Suelta por Colectivos, a usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásenla bien.